Olá, meus amores do nono ano. Daremos continuidade ao nosso assunto da semana passada, que é colocação pronominal. Já vimos o seu conceito, já vimos como devemos utilizar. Porém, nós temos muitas dúvidas ainda, não é isso? Então, a colocação pronominal em pronomes oblíquos átonos é um dos complicadores da nossa língua portuguesa. Por quê? Enquanto os portugueses preferem a inclise, nós, os brasileiros, usamos a língua portuguesa e usamos praticamente somente a proclise, ou seja, é aquele pronome oblíquo que vem antes do verbo, até mesmo no início da frase, contrariando a norma padrão, ou seja, é errado na fala? Não é. Porém, quando nós vamos escrever, nós devemos utilizar a norma padrão. Por isso não ouvimos dos brasileiros dizerem frases do tipo espera-me, ouve-me, amo-te. Então, na nossa língua, quando nós devemos escrever, nós devemos utilizar dessa forma. Mas quando nós falamos, geralmente nós utilizamos assim: te amo, mãe, te amo, pai, te amo, irmão. E não amo-te. O correto seria amo-te por quê? Amo-te, mãe. Por que nós não utilizamos? Porque nós já nos acostumamos a utilizar a proclise nas mais variadas falas, só que não é correto, de acordo com a norma padrão. Porque, como eu disse na aula anterior, não se utiliza um pronome oblíquo para iniciar uma frase. Para iniciar, não. Agora, se eu digo assim, me espera na porta, está correto? Não está. Agora, se eu digo espera-me na porta, isso é de acordo com a norma culta? Correto. Por isso nós pecamos. Então, quando eu digo assim, eu te amo, tá correto? Tá, porque eu tô começando lá com o pronome pessoal. Eu te amo. E não quando eu falo assim, me amo. Nem isso é correto. O correto seria amo-me. Então, nós não utilizamos muito essas outras classificações, mas sim a proclise. Os pronomes oblíquos átonos, relembrando, são estes, né? O mi, o ti, o si, o o a, o nós, o vós, o lis, o ais, o ois. Então, nós temos aqui também a função sintática de cada um. Da primeira opção, nós temos o mi, o ti, o si, o a, o nós, o vós, o ois e o ais, que eles assumem a função de objeto direto em uma frase. Então, logicamente, o meu verbo vai ser transitivo direto. Por isso que vai exigir esse complemento, que é o objeto direto. No caso da segunda opção, nós temos aqui o mi, o ti, o si, o li, o nós, o vós e o lis. Nesse caso, está pedindo o objeto indireto. Não é isso? Na terceira opção, vai ter função de adjunto adnominal. O mi, o ti, o li, o nós, o vós, o lis. Então, vai ter função de um adjunto nessa oração que vai pedir estes pronomes oblíquos átonos. Nós temos como complemento nominal, né? Complemento de um nome. O mi, o ti, o li, o nós, o vós e o lis. E um sujeito acusativo. O mi, o ti, o si, o a, o nós, o vós, o ais e o ois. Então, todos esses pronomes oblíquos átonos terão funções diferentes, mas que irão ser, né, escritos de acordo com a norma culta, obviamente. Relembrando, né, a proclise. O que é a proclise? É a colocação dos pronomes oblíquos átonos anteriormente ao verbo, né, antes do verbo. Usa-se a proclise obrigatoriamente quando houver palavras atrativas. São elas: palavras de sentido negativo, né? Você nem se preocupou com meus problemas. O se aí, né? Está, digamos que, completando aquela frase. Você nem se preocupou com meus problemas. Advérbios. Aqui se pode viver tranquilamente. Vejamos aqui, ó, que o se está complementando de certa maneira, está fazendo aí uma função dentro da oração. Pronomes indefinidos. Alguém me telefonou? Pronomes interrogativos. Que me falta conhecer? Tem o uso do me. Pronomes relativos. A pessoa que te telefonou não se identificou. O uso do ti. Pronomes demonstrativos neutros. Isso o comoveu demais. Tá aí a colocação, né, pronominal, a proclise.
Condições subordinativas. Chamava pelos nomes conforme se lembrava. Revejam que o pronome oblíquo está vindo sempre anteriormente ao verbo. Falta, ao verbo telefonou, ao verbo comoveu, ao verbo lembrava. Então, é muito importante vocês se atentarem que sempre vai vir antes do verbo na proclise. Mesoclise. Usa-se a mesoclise, colocação dos pronomes oblíquos átonos no meio do verbo, quando houver verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, mas sem uma palavra atrativa nesse caso. O pronome oblíquo átono será colocado entre o infinitivo e as terminações de futuro, ou seja, bem no centro do verbo. Nesse caso, a mesoclise ela não é tão utilizada na nossa língua portuguesa. Porém, é necessário que nós estudemos estas regras, porque em certo momento vai se exigir na nossa vida, certo? Então, dirigir-me-ei somente ao diretor. Quer dizer, o que eu irei me dirigir, né? Somente ao diretor. Então, foi utilizado aqui no meio do verbo e da terminação do futuro, aqui o ei. Os pais queixar-se-ão ao diretor, né? Foi colocado a colocação pronominal aqui no meio do verbo e da terminação do futuro. Enclise. A enclise é a colocação dos pronomes oblíquos átonos depois do verbo, né? Após o verbo. Usa-se a enclise principalmente no seguinte caso. Digamos que, enquanto na proclise é utilizada anteriormente, nesse caso é no final do verbo. Sempre com o usozinho de um hífen. Né? Quando o verbo iniciar uma oração, entreguei-lhe os documentos já assinados. Vejam que está vindo posteriormente ao verbo. Arrependeu-se do que fez a ela. Com verbo no imperativo afirmativo. Por favor, traga-me um copo de água. Vejam que está vindo após ao verbo, pronome me. Com orações reduzidas no gerúndio ou de infinitivo. Cheguei a convidá-lo para a festa, mas ele não quis. Então, está vindo posteriormente ao verbo. É simples. Me faça um favor. Faça-me um favor. Na primeira ocasião, nós temos um erro gravíssimo, né? Me faça um favor. Não. Isso não pode de maneira alguma. Não se pode começar uma frase com uma colocação, um pronome oblíquo átono no início. Então, como é que poderia ser? Joana, né, vírgula, me faça um favor. Aí sim seria correto, eu teria uma proclise, né? O pronome oblíquo átono anteriormente ao verbo. Nessa segunda opção, é o caso de enclise, né? Faça-me um favor. Está corretíssimo. Colocação pronominal, né? Hoje me lembrei de você. Nós temos o advérbio que atrai o pronome e ocorre a proclise, né? Um pronome anteriormente ao verbo. Está vindo antes do verbo lembrei. No segundo caso, hoje lembrei-me de você. O advérbio seguido de vírgula não atrai o pronome, porém ocorre a enclise, né? Um pronome depois do verbo. As duas ocasiões estão corretas? Sim, corretíssimas. Então, pessoal, bons estudos. Até a próxima aula. Leiam direitinho o texto, tá bom? Da atividade.